você que assistiu a Sala de Emprego ao vivo no Jornal Hoje. Agora a gente fala para a internet. Você pode mandar a sua pergunta, g1.com.br/Jornal Hoje. Eu terminei a Sala de Emprego dizendo que a Meire ia explicar, né, Meire? Por que a panelinha incomoda tanto as empresas? Sim, porque as panelinhas, elas funcionam como feudos. Então, isso não precisa ser só dentro do departamento. Essa pessoa pode gostar de uma outra pessoa em outro departamento. O problema é que elas dão preferência a essas pessoas que elas conhecem e que gostam. E colocam a necessidade dos outros colegas de trabalho em segundo plano. Então, elas atendem mais rápido quem elas conhecem e gostam. O problema disso também é que a gente pode cair num problema ético. Por quê? Porque elas podem usar de algumas informações sigilosas para privilegiar os colegas de trabalho. Então, não é bacana, não é uma postura aceitável dentro das organizações. É importante que as pessoas entendam que fazem parte de uma organização e que todos trabalham para o mesmo objetivo, que é o objetivo da empresa. E lá em Bauru, onde está o Juliano Tamura, na empresa onde ele está, que é um call center, o que mais incomoda ali a empresa é a fofoca, mas também eles já tomaram algumas atitudes, já estão fazendo algumas mudanças, né, Juliano? Boa tarde, parece que tem aí algumas questões aí para a gente conversar. Pois é, Verusca, a empresa conseguiu detectar a tempo aí essa questão da conversa de corredor, da fofoca, só para passar informações em relação a essa empresa. São 7.500 funcionários que trabalham aqui. Essa empresa tem sede aqui no interior de São Paulo, em Bauru, mas tem unidades em 14 estados brasileiros, uma empresa grande, e que essa falta de comunicação interna aí estava atrapalhando um pouquinho, mas a empresa, o pessoal de recursos humanos, traçou um perfil aí, percebeu a necessidade de melhorar a comunicação interna e tomaram atitudes, e a gente conversa agora com a Juliana Dorigo, que é gerente de recursos humanos. Juliana, vocês detectaram esse problema e foram em cima? Sim, a partir das pesquisas que nós fizemos, a gente conseguiu tomar medidas necessárias para evitar fofocas, ruídos, informações distorcidas, e com essas informações alinhadas com a estratégia da empresa e com a nossa liderança, a gente consegue maior engajamento das pessoas, maior motivação. Então a gente percebe que investir em comunicação e na liderança, junto com o apoio do RH, é necessário para uma empresa hoje que pretende ter comportamentos alinhados das pessoas. Quais foram as ferramentas que vocês utilizam, quais são, né, as ferramentas que vocês utilizam aqui na empresa para fluir melhor essa comunicação interna? Tá, a gente tem um investimento alto, a gente usa TVs corporativas, o próprio uso do e-mail. O ano passado nós investimos em mídias sociais até para atingir um público nosso, que é um público mais jovem, e eles têm facilidade com esse tipo de ferramenta. Nós temos um portal interno também, além de folders, enfim, toda a parte impressa de comunicação que a gente realiza. Eu sei que você tem uma perguntinha para mim, eu vou pedir uma gentileza, você esperar um pouquinho, que eu vou falar com o Guilherme, que é funcionário aqui. Ô Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Essa comunicação interna é importante aí para você, que lida com uma turma aí de 40 colegas? Com certeza, principalmente por se tratar de um público muito jovem, as mídias sociais, tanto o próprio portal que é disponibilizado, o cliente interno pode acessar na própria casa. Então isso facilita, evita o surgimento de boatos e consegue alinhar cada vez mais as informações da empresa com a opinião do próprio operador, que facilita demais. Que tipo de informação vocês conseguem via esse portal aí? Informações aí para os funcionários? Nós temos informações sobre eventos sociais que a empresa realiza, algumas ações diretas específicas para cada operador, por exemplo, comissionamento, algumas normas internas que conseguem alinhar o discurso do próprio operador com os princípios da empresa. E fica mais fácil, né? Porque com 7.500 funcionários, todo mundo fala a mesma língua, é difícil, né? Com certeza. Tá joia, então. Obrigado, então. Bom trabalho. A gente volta, então, com a Juliana aqui, que tem a pergunta para nosso consultor aí. Vamos lá, Juliana. Meire, a nossa dúvida é como usar hoje as mídias sociais como uma melhor ferramenta profissional? Ok, então. Obrigado. Então, Meire. Sim. Olha, Juliana, eu acho que vocês estão indo num bom caminho. Eu acho que você não pode usar somente uma ferramenta quando você trata de comunicação. Você tem que usar uma série de ferramentas como a empresa já está fazendo, né? Acho que com uma linguagem bastante jovial, que é rápida, objetiva, clara, com muita imagem. Agora, eu acredito muito também no relacionamento, no olho, porque hoje os jovens já estão muito acostumados com essa coisa de serem protegidos pelo visorzinho do celular ou o visor do computador. E eu acho que a integração, ela vem mesmo
com o olho no olho. Quando você tem um envolvimento emocional com a equipe, você tem uma identidade que ajuda muito na identidade da organização. Isso dá uma cola que funciona, inclusive, para a retenção dessas pessoas dentro da empresa. Porque quando uma pessoa está meio desmotivada, a outra vai lá e segura. Essa sensação de confiança que a gente só consegue através de um relacionamento bom entre as pessoas, eles funcionam de uma forma mais forte, vamos dizer assim, né, com uma cola mais forte do que qualquer outro instrumento de comunicação. Os instrumentos de comunicação, eles funcionam para, como vocês mesmos falaram, para alertar que vai ter um evento, alguma coisa assim, mas ele não pega no coração, no emocional dessas pessoas. Então, assim, eu sugeriria, por exemplo, para melhorar esse resultado com relação à fofoca, porque a fofoca nada mais é de uma forma que a pessoa tem de extravasar aquele sentimento ruim que está dentro dela. Então, ela procura o colega para poder desabafar e, no final, isso acaba virando uma fofoca, né? Então, assim, você poder mostrar para as pessoas, e umas às outras, que elas estão lá e que dão suporte para o próprio funcionário, é bacana. E ações, por exemplo, como aniversariante do mês, ou qualquer outra situação em que as pessoas tenham que se encontrar, porque, veja, eles já trabalham numa baia fechada. Eles só se falam através da telinha do computador ou do celular ou coisas desse tipo. Então, está faltando aí um relacionamento humano, né? E é isso que vai fazer toda a diferença. Bom, então eu queria agradecer a participação aí do Juliano. Está respondida a pergunta, então, Juliana, foi bom? Está respondido? Respondido. Obrigada. Muito obrigada aí, então, pela participação, por abrir a empresa para a gente poder participar aqui do Sala de Emprego. Obrigada e boa tarde aos dois. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Meire, a gente falava aqui sobre os principais motivos. Você faz muita palestra para a empresa, você ouve muito a reclamação das empresas. O que elas mais dizem? Olha, Meire, tem fofoca, tem panelinha, tem ciumeira. O que elas mais reclamam, em primeiro lugar, eu acho assim que quando eu vou fazer as palestras, a maior reclamação é motivação, é a falta de motivação. Do funcionário. Isso, que normalmente as palestras é aplicada para um público maior, então a gente tem condição de falar para uma população maior ali dentro da empresa. Já os treinamentos, eles são mais específicos e treinamento já o foco muda, já é cooperação, é falta de iniciativa. Então as pessoas veem que precisam fazer alguma coisa, mas não levantam do lugar de trabalho para ir ajudar o colega, ou simplesmente no caso da falta de cooperação dizem não posso ajudar e você se vire com o seu problema, né? Então, voltando aqui no caso das palestras, a falta de motivação é o tema que as empresas mais pedem, né? Porque elas percebem que as pessoas que estão desanimadas, com falta de energia, elas não conseguem ter iniciativa e não conseguem cooperar. Por quê? Porque a motivação é um estado de espírito. Quando você está feliz, ou quando você está motivado, ou quando você está amando, você está num nível de vibração bom. Né? E assim você consegue produzir. Quando você está desanimado, quando você está meio deprimidinho e tal, você tem uma baixa de energia e é por isso que nós temos um impacto negativo no trabalho. Então é importante que a pessoa saiba se automotivar, que é uma das habilidades da inteligência emocional, só que assim, motivação, gente, então é o seguinte, ninguém motiva ninguém. Não dá para você dizer assim que você está chateado porque o seu chefe não está te motivando ou que a empresa não está se esforçando para te motivar. Não é assim que funciona. Você é responsável pela sua própria motivação. Então, se você está chateadinho, é porque você não está sabendo fazer gestão disso. E motivação tem a ver com meta. Peraí, o que é automotivação? Que agora eu fiquei curiosa. Isso, a automotivação é você pegar a sua energia das emoções, que toda emoção é energia, porque ela vai trazer o movimento do teu corpo. Por exemplo, raiva, você normalmente quer chutar, você quer bater, né? O medo te paralisa. Toda emoção vai causar uma energia no teu corpo. A inteligência emocional vai falar o quê? Você vai ter que reconhecer o que é que está acontecendo no teu corpo e canalizar essa energia para algo que você queira. Isso é se automotivar, porque motivação tem a ver com meta. Ou seja, onde eu quero chegar, o que eu desejo da minha vida. Então, em primeiro lugar, para você se sentir automotivado sempre, você tem que se lembrar para que você existe todos os dias. Acordou, você pergunta, o que é que eu vou fazer de bom hoje? Por que eu estou acordando hoje? Aonde eu quero chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que eu quero que a minha vida esteja? E eu estou trabalhando para isso, né? Independente de sol, de chuva, de problemas, eu estou firme no meu propósito. Então, assim, pessoas mais automotivadas, mais felizes,
elas têm uma meta muito mais clara, muito mais objetiva, elas lidam mais com isso. Eu digo assim que é como se fossem dois cachorrinhos. Se você tem um cachorrinho dos seus problemas e o cachorrinho dos seus sonhos. Se você dividir o seu tempo na metade, colocar numa balança, você vai ver quanto tempo você passa reclamando dos seus problemas, pensando nos seus problemas, nas suas dívidas, e quanto tempo você passa alimentando os seus sonhos. Aquele cachorrinho que você alimenta mais é o cachorrinho que vai crescer e fica forte. Então, assim, a automotivação é uma escolha. Você escolhe se você pode ser feliz ou se você vai ser um infeliz que reclama, entendeu? E então, lembrando, motivação tem a ver com metas. Meta para o trabalho. Qual é a sua meta do seu trabalho? Aonde você quer chegar, em quanto tempo? Isso é extremamente importante. E o que você precisa fazer para desenvolver as competências necessárias para chegar onde você deseja chegar. E a maioria das pessoas não pensam, esse é o grande problema. A maioria das pessoas não pensam nisso, elas não sabem o que elas querem, né? E elas jogam, então, este poder, que eu chamo de poder pessoal, para outra pessoa. No sentido de que, se o meu chefe disser assim, ai, como você é um máximo, como você é bacana, aí eu vou ficar feliz. Se o meu chefe não disser isso, eu vou ficar triste. Então, ela vai jogando um poder que é dela, na verdade, para outra pessoa. E quando a pessoa não atende à expectativa dela, ela se frustra e fica chateada e fica de mal com a vida. Desmotivada. Isso, entendeu? Ó, tá ótima a explicação, mas vamos abrir já para a pergunta da internet, que o pessoal já está querendo saber, tem muita dúvida. Olha só, o Adriano, quando temos sugestões de melhorias que a gente sabe que darão certo, a quem recorrer? Sempre para a pessoa, sei lá, mais adequada. Cada empresa ela vai ter uma política. Algumas empresas têm a política das portas abertas, em que os gestores trabalham com portas abertas e que você pode entrar a qualquer momento, né? É importante você saber qual é o caminho a tomar. Assim. Então, você chega para o seu supervisor e fala, olha, eu tenho uma sugestão bacana, para quem eu devo falar? É importante que você não tenha essa timidez ou esse medo de falar. É importante sim que você vá, que você seja proativo, que proatividade significa você ser capaz de olhar, lançar teu olhar para o futuro, prever um problema lá e no momento presente você agir. Então, isso requer iniciativa, requer que você saia do seu lugar, que você busque essa pessoa e você faça a sua parte. Agora, se a empresa vai usar essa informação ou não, aí já não está mais no seu poder, né? Na sua alçada. Então, isso independente. O importante é que você faça a sua parte e que você se sinta satisfeito de ter levado alguma coisa boa para a empresa. Então, isso é importante. Gustavo, de Caeté, Minas Gerais, sobre o comportamento e a postura da direção da empresa, como devemos lidar. Eu acho que no caso, o que o Gustavo está querendo dizer, né, Gustavo, é no caso de não concordar com a postura da direção da empresa. Eu também estou interpretando desse jeito, acho que ele quis dizer isso, né? Olha, é um assunto bastante complicado, porque a gente precisa ter mais dados para poder ter uma opinião sobre o assunto. Mas os líderes, eles deveriam representar os valores da empresa. Eles deveriam ser as pessoas que dão um exemplo na empresa, porque as outras pessoas nada mais são que espelhos da própria liderança. Então, se é uma liderança que fala uma coisa, mas faz outra, aí nós temos um problema sério, né? E, infelizmente, muitas empresas não preparam os líderes para eles assumirem cargos de liderança. Ou seja, a pessoa faz muito bem um trabalho técnico, aí ela é boa, ela não falta, ela é prestativa e tal, então aí pronto, a empresa acha que aquela pessoa está boa para ser líder. Só que, quando você coloca essa pessoa no cargo de liderança, você começa a perceber as defasagens na competência. Por exemplo, é uma pessoa que se comunica mal, é uma pessoa que tem problema de relacionamento, é uma pessoa que não sabe delegar funções, ela acaba pegando muito trabalho, porque ela acha que trabalhar muito é ter muito trabalho para fazer, não consegue organizar a equipe. Então, veja, essa pessoa não foi trabalhada, as habilidades dela de competência não foram desenvolvidas antes dele assumir esse cargo. E aí acontece esse tipo de problema. Então, aí eu sempre falo assim, que mau líder é igual mau terapeuta. O que é um mau terapeuta? O mau terapeuta é assim, a pessoa chega, o cliente chega, o paciente chega, joga os problemas para o terapeuta. O terapeuta faz um bololô entre o problema dele próprio com o do cliente e joga tudo de volta para o cliente. Ou seja, o cliente sai pior do que chegou.
E líder é a mesma coisa. Mau líder é assim, a equipe chega com um problema, ele junta com os medos dele, com todo aquele problema que ele também já tem, e joga de volta para a equipe. Ou seja, a equipe fica pior com aquele líder do que sem aquele líder, entendeu? Porque liderança tem muito, os líderes quando são mal preparados, eles têm muito medo do olhar da outra pessoa. E eles se tornam arrogantes como um mecanismo de defesa para manter as pessoas longe deles e não perceberem os problemas que eles têm, entendeu? Então, isso é normal acontecer em algumas empresas, infelizmente, né? Já que a gente está falando de liderança, olha só que interessante a pergunta da Rose. Meu chefe é fofoqueiro. Olha, a gente quando fala de fofoca, a gente sempre fala dos colegas. Mas ela está dizendo que o chefe dela é fofoqueiro. E leva informações falsas para o diretor da empresa. O que eu devo fazer? Ai, Rose. Menina, essa é uma situação complicada mesmo. Muito complicada. Porque quando você está lidando com uma hierarquia e dependendo da empresa, o poder é muito grande, o poder que se dá para esse líder é muito grande, fica muito complicado. Se ela não perceber um suporte ali dos colegas e tal, é complicado. Porque aí, veja, se a força é muito grande de cima para baixo, quem está lá na base da pirâmide vai sofrer muito as consequências. Só se causa uma mudança quando você consegue um apoio dos colegas, e raramente isso acontece em empresa brasileira, né? Que assim, um reclama e todo mundo levanta com você. Porque normalmente acontece assim nas empresas. Todo mundo reclama e quando alguém levanta a voz, o resto fica mudo e não fala mais nada. Então a pessoa fica lá sozinha reclamando. Ela fica sozinha naquela situação e ela acaba levando todas as consequências daquela ação que ela teve, né? Então, assim, é muito delicado, muito complicado. Agora, se ela acha que ela está sendo lesada por conta disso, eu acho sim que ela pode pular a hierarquia e diretamente no RH ou no diretor, no RH, e falar diretamente de uma maneira Agora, muito Meire, franca. Rose, abra os olhos também, porque se o diretor já não percebeu que ele é fofoqueiro e usa esse seu chefe para descobrir informação e controlar, de repente, as pessoas ali que são subordinadas, não é? Que, infelizmente, é uma coisa muito negativa. Nossa, eu acho que hoje em dia, assim, a humanidade está evoluindo, as empresas também, e hoje se fala muito sobre ética, sobre uma comunicação clara com a empresa, entre empresa e funcionário. Então, a empresa hoje que retém mais talento são empresas que têm essa relação mais livre e aberta entre ela e o funcionário, porque isso está na base da confiança. Você vai confiar em alguém que fala uma coisa e faz outra? Não, né? Então, assim, eu acho que aí essa empresa estaria trabalhando contra o fluxo do crescimento. Mas olha, não é difícil encontrar empresa não, assim, não é, infelizmente. A Luciana aqui de São Paulo pergunta qual o limite da minha liberdade nas redes sociais, o que posso e o que não posso colocar. Isso, boa pergunta. É caprichoso, cabeludo. Isso, muito boa pergunta. Eu sempre digo assim, né, que independente da gente estar no ambiente de trabalho ou não, nós estamos passando sempre uma imagem, sempre, né? Então, dependendo da coisa que você posta lá no seu site de relacionamentos, isso pode vir a favor ou contra você. Porque eu sempre falo, olha, o marketing pessoal também envolve assim, não é o que você fala de você, mas sim o que as pessoas falam de você quando você não está por perto. Quer dizer, qual é a imagem que você plantou, quais são as palavras que você fala, como é que você se comporta, quais são as suas atitudes, quais são os seus comportamentos com relação a outras pessoas. Tudo isso vai formar a imagem que você é. Né? Então, assim, não adianta nada você ser lindo e maravilhoso dentro da empresa e fora dela você ter comportamentos racistas ou você ter comportamentos que não são adequados à nossa sociedade, ao bem viver entre a sociedade. Então, acho que esse cuidado com o que a gente fala, dependendo, às vezes você entra numa discussão que às vezes não vale a pena, para e pensa. Antes de você escrever alguma coisa, para e pensa, que a gente tem cabeça para pensar. Então, você pensa assim, será que o que eu vou colocar aqui vai agregar alguma coisa ou não? Tá? O que isso pode vir, se põe no lugar da pessoa que vai ler, né? Essa informação, se eu fosse ler, como é que eu me sentiria, tá? Então isso já é uma dica bacana, né? Pra gente parar um pouquinho para pensar no que a gente está postando ali no nosso site. A gente devia ter feito essa entrevista algumas semanas antes, viu, colega? O Márcio de Brasília, fui obrigada a entrar em uma equipe, mas um dos integrantes não gosta de mim. Tenho medo de pedir para sair e ser demitido. Mas você não precisa pedir demissão. Sabe por quê? Porque gente difícil a gente vai encontrar em qualquer lugar. Não, ele tem medo, acho que, de pedir para sair do grupo, da equipe que tem essa pessoa que não gosta dele. Equipe, e aí ele tem medo de, ao pedir para sair, ele ser demitido. Sim. Olha, eu acho assim, que isso entra naquelas coisas que vem com o pacote do trabalho, sabe? Assim, todo trabalho vai vir com um pacote de coisa boa e coisa ruim.
Essa é a coisa ruim que vem junto, né? Agora, o que não dá Aceita, é para né? toda vez que a gente tem um problema na nossa vida, a gente desistir e querer fugir. Não, a vida está te dizendo o seguinte, meu amigo. Olha, você precisa, faz parte do seu desenvolvimento, você aprender a lidar com esta pessoa. Porque você tem que entender que ninguém é obrigado a gostar da gente. A gente não gosta de todo mundo da mesma forma, é ou não é? Então, você saber usar a tua inteligência, né, de chegar e conquistar essa pessoa, tá? Se portar de uma forma que não o irrite mais ou que não cause um problema maior, mas faz parte da vida a gente trabalhar com gente que a gente não gosta. Pois é, mas pela pergunta do Márcio, sabe o que eu entendi? Márcio, veja só, você disse que foi obrigado a entrar numa equipe e que tem nessa equipe uma pessoa que não gosta de você. Então, ele já tem aí um problema, né? Porque ele foi obrigado a entrar na equipe, Sim. tem uma pessoa... Se ele tem dados, por exemplo, né? Se ele tem alguns dados de realidade, assim, alguns fatos que ele possa citar para alguém. Ele pode chegar no coordenador da equipe, por exemplo, e falar, olha, eu estou tendo problema com fulano e isso está impactando no meu desempenho. Ou ele coloca né? um tempo para ficar nessa equipe também, né? Isso. Uma meta. Ele pode falar com alguém, né, se isso realmente está atrapalhando na parte profissional, na entrega desse trabalho, né, se a pessoa está sabotando, por exemplo, o trabalho dele, né, se a pessoa está excluindo ele das conversas, porque isso pode acontecer, um assédio moral, pode acontecer numa coisa como essa, porque não gosta e faz esse tipo de coisa. Aí eu acho que ele tem que realmente comunicar ao supervisor e aí eles em conjunto vão ver como é que funciona. Agora, o importante é ele entender se é uma coisa dele, que ele também não gostou da pessoa e aí ele acha que não está, Mal entendido, ou né? se é realmente algo que a pessoa não gosta dele e está fazendo coisas para prejudicá-lo no trabalho. São coisas Porque diferentes. gostar e não gostar também, mas não tem nenhum efeito sobre o trabalho, Isso, né? Não tem problema. A gente tem que aprender a lidar com isso, é um Sim. aprendizado dele. Agora, se a outra pessoa já faz assédio moral, aí já eu acho que precisa ter intervenção da empresa. Sim. Entendeu? A Rosimeire, como conseguir desmanchar as panelinhas entre os setores e fazer com que a unidade reine? Ai, ótimo. Rosimeire, é o seguinte, olha, por que acontecem as panelinhas? Porque as pessoas gostam uma das outras e a gente gosta de estar com quem a gente gosta. Então, assim, eu gostei do cara lá do financeiro, bacana. Eu gostei da moça lá do comercial, gostei. Então, eles vão fazendo parte da minha panelinha. Se a empresa conseguir criar formas de ampliar isso, ou seja, da pessoa conhecer mais pessoas, né, e quebrar um pouco dos preconceitos que a gente tem mesmo, é normal do ser humano, né, a gente consegue criar um clima de confiança maior. Porque, como eu falei, a gente só confia em quem a gente conhece. Agora, a empresa precisa criar uma situação em que eu possa conhecer outras pessoas. Aí eu paro e penso assim, puxa, aquele fulano que eu sempre achei que era chato, ele não é tão chato assim. Aí ele começa a fazer parte da minha panela, quer dizer, a minha panela vai aumentando, ela não vai ficando só restrita. E fazer com que essas pessoas também entendam que elas fazem parte de um processo. É mostrar para elas o quanto elas têm um impacto negativo, esse comportamento tem um impacto negativo no ambiente de trabalho, quando elas só querem, quando elas teimam em ajudar somente as pessoas que elas gostam. É importante que as pessoas entendam e vejam quais são as coisas positivas quando elas ajudam qualquer outra pessoa, o querer bem sem ver a quem. Né? Isso significa amor. Amor é você dar essa energia boa que você tem para as outras pessoas e você com certeza acaba recebendo isso de volta. Então, assim, é mudar o paradigma, é mudar o jeito que essas pessoas pensam de que os outros são inimigos, eles não são. Né? Então, a empresa promovendo, eu faço isso muito nos treinamentos, né? A gente vai mostrando para as pessoas o lado positivo de você integrar uma equipe. E, olha, e esses eventos assim, né? Esses treinamentos ajudam bastante, viu? Olha, eu agradeço a presença aqui da Merica Mia, nossa agradeço. consultora, que falou hoje sobre as atitudes, os comportamentos que mais incomodam as empresas. Como eu disse no começo do jornal, hoje a gente está sempre falando sobre qualificação, que é muito importante, né? Mas comportamento... Você sabe que uma vez eu ouvi de um líder, eu não me lembro se era um líder ou dono de uma empresa, ele dizia assim, a gente contrata pelo currículo, mas a gente demite pelo comportamento. Acho que foi eu que te falei. Foi você? Numa entrevista foi. Pois é. E a gente não olha isso no currículo, a gente só tem você tem só que depois saber que convive. depois que contrata. Depois que não contrata, tem jeito. convive e vê aquela atitude que a pessoa tem. E aquilo vem da educação, do berço, do que a pessoa não conseguiu aprender ao longo da vida. E a gente não tem controle sobre isso, a gente, quanto empresa, não tem controle sobre isso, né? Então, é complicado. Mas é humano, faz parte da empresa também ajudar as pessoas a se desenvolverem e se tornarem pessoas e trabalhadores melhores.
Então, acho que faz parte, é um ajudando o outro. Bom, e se você gostou dessa entrevista, achou que foi muito rápido, não conseguiu pegar algumas dicas da Meire, não tem problema, porque essa entrevista fica no nosso site por um bom tempo, você pode ir lá assistir com mais calma, a gente deixa ali algumas dicas para você no site também. Eu agradeço mais uma vez a presença da Meire. Eu que agradeço. Muito a você obrigada. que participou com perguntas, a você que ficou só assistindo ali, tanto no Jornal Hoje quanto aqui no site. O Sala do Emprego, toda segunda-feira no Jornal Hoje, a partir da 1h20 da tarde. Até a próxima segunda. Tchau!